um relatório de pesquisa, ou uma dissertação, ou um relatório de residência, é de que no plano eu digo o que eu pretendo fazer, e no relatório, na parte da metodologia, eu vou contar o que eu realmente fiz, os tropeços, as mudanças que foram necessárias, o que foi possível fazer e o que não foi, enfim. Então, eu vou dividir o ciclo em 4 etapas. A fase 1, exploratória de elaboração do projeto. A fase 2, a fase de coleta de dados diretos e indiretos. A fase 3, a fase de tratamento dos dados. E a fase 4, a fase de sistematização do relatório e socialização dos processos e resultados. Então, nós vamos ficar na Jane, tu fechou teu microfone, eu acho. Tá sem som. Depois do. Então, nós vamos ficar. A gente já não te ouviu. Então, assim, nós vamos ficar com essa primeira etapa, né, que é a fase exploratória e de elaboração do plano de investigação. Então, essa etapa é composta pela escolha do tema e as primeiras aproximações, tem um microfone aberto, pela delimitação do tema, pela definição dos objetivos, a formulação do problema e questões norteadoras, e a elaboração, então, do plano de estudo, onde se inclui o delineamento do estudo, a proposta metodológica e a explicação das categorias teóricas, universo e amostra, estratégias previstas para a coleta, como eu vou tratar os dados, os cuidados éticos, sistematização e como eu pretendo sistematizar e socializar os resultados. Então, as próximas etapas, embora a gente não vá desenvolvê-las, elas têm que constar no projeto. Eu tenho que prever como eu pretendo tratar os dados, como eu pretendo socializar os dados e como eu pretendo fazer a devolução dos dados para a sociedade. Isso deve constar no projeto. Então, depois da fase 1, que é essa exploratória, a fase de coleta de dados, que é o acesso às fontes, documentais e orais, né? Ou icônicas, ingresso no campo, processos de aproximação e preparação para a coleta, realização do processo de coleta, os cuidados éticos e os cuidados com os registros. No campo, em especial, seria isso. Na fase de tratamento, é organização dos dados, a representação em gráficos, tabelas, quadros, etc., ou descrição, a análise e a interpretação dos dados. E, por fim, a última fase. No relatório, a metodologia, então, é explicitada em detalhes para dar visibilidade aos fundamentos, procedimentos, instrumentos e técnica efetivamente utilizados, de modo a resguardar a qualidade científica do estudo. Quanto mais clara a metodologia, mais tu garante a explicitação dos cuidados científicos que tu tiveste com o estudo, né? E a garantia e o modo como tu pretende devolver. E aí, no caso da devolução, eu não quero fazer um seminário, mas eu posso devolver participando de eventos, publicando, enfim, isso são formas também de devolução para a sociedade dos processos e dos resultados do estudo que a gente realizou. Então, lá no projeto eu posso botar, pretende-se fazer a devolução através da participação em encontros, eventos, publicação de artigos, enfim, tá? Da entrega do relatório para a instituição que participou, enfim, aí tem várias estratégias. Pode passar. Bom, agora eu estou fazendo uma matriz e a gente vai entender por que essa matriz é chave. Essa matriz é chave para a gente planejar o estudo de forma organizada e consistente e uma parte ligada com a outra. Então, o meu tema é a cobertura do SUS em âmbito local durante a pandemia da Covid-19. Esse é o meu tema de estudo. Então, eu estou fazendo uma grande pergunta para problematizar essa temática. Qual a minha pergunta? Como a cobertura ofertada pelo SUS tem sido organizada, não é nem implementada, nem materializada e nem planejada. Organizada pode incluir qualquer uma das fases, tá? Como, então, a cobertura do SUS tem sido organizada para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no município de Porto Alegre, na avaliação do conjunto dos agentes.
Então, já começo aqui quem são o conjunto dos agentes. Então, o conjunto dos agentes seriam a comissão de crise, os gestores, os usuários e os representantes do Conselho de Saúde. Tá? Então, eu tenho que ter representação desses diferentes segmentos, já que eu quero ouvir como é que está sendo feito esse processo a partir da visão de todos eles. Então, eu vou ter questões menores que, vinculadas, me ajudam a responder o problema. Depois eu vou para o objetivo geral. Então, vinculado ao problema, eu tenho o objetivo. Então, eu quero conhecer a cobertura ofertada pelo sistema, com vistas, sempre com vistas a contribuir com subsídios para o seu aprimoramento. Sempre eu tenho que ter um o quê, para quê, no objetivo geral. Senão, ele fica pela metade. Conhecer só não é objetivo. Conhecer para quê? Desocultar para quê? Levantar para quê? Mapear para quê? Né? Para facilitar o processo de acesso, no intuito de contribuir com a informação sobre saúde para o conjunto da população, enfim, o que para quê? E esse o que para quê vai só no objetivo geral, porque os objetivos específicos que juntos conformam o objetivo geral, o para quê é do objetivo geral. Então, aí eu só digo o que, porque o para quê está já no objetivo geral. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro isso. Então, vinculado a esse problema, que é a grande pergunta, eu tenho perguntas auxiliares. Então, eu vou dizer que a minha questão norteadora 1 vai ser uma pergunta sobre documentos. Então, como o sistema está materializado na legislação, por exemplo, pode ser a pergunta. Né? A questão 2 ela está centrada na visão de técnicos da comissão de crise e de gestores, porque eu quero saber o que eles pensam sobre esse processo. Na questão 3, eu vou trabalhar com a visão do conselho e dos usuários. E na questão 4, eu vou analisar o contexto político estrutural e a conjuntura de pandemia. Então, eu estou cercando visão de um grupo, visão de outro grupo, documentos, legislação e análise do contexto, juntando tudo isso para responder os objetivos específicos que juntos vão responder ao objetivo geral. Para cada uma dessas questões, eu tenho técnicas. Então, as técnicas, elas não são escolhidas soltas, elas têm que responder. Para responder a questão dos documentos, a minha técnica vai ser análise documental do SUS e do Plano Municipal de Saúde. Para responder a questão 2, visão de técnicos, comissão de crise e gestores, eu vou fazer entrevista, então, com esses sujeitos. Para responder à visão de conselheiros e usuários, eu vou usar a técnica de grupo focal com usuários e conselheiros. E, por fim, para analisar o contexto político, estrutural e da pandemia, eu vou usar tanto análise documental, as entrevistas, os grupos focais, porque eu vou perguntar sobre a conjuntura para esses diferentes sujeitos, além da avaliação que eu vou fazer na literatura, na bibliografia e etc. Então, uma vez, qual é o movimento? Então, eu vou do problema até a técnica e vejo, bom, eu tenho técnica para responder todas as minhas questões norteadoras, que devem responder aos meus objetivos e que, por sua vez, têm que responder ao problema global. Então, eu não posso ter uma questão norteadora mais ampla do que a minha questão global. O global é maior. Não posso ter um objetivo específico que seja maior que o meu objetivo geral. O objetivo geral também é subdividido em objetivos específicos. A gente vai ter que ficar um pouco no vai e volta, mas vamos pular então agora para o próximo. Então, o objetivo geral responde o que para quê. Então, como é que eu formulei o objetivo geral para aquele problema que está dado ali? Avaliar o conjunto de determinantes que condicionam o processo de cobertura ofertado pelo SUS em Porto Alegre para o enfrentamento da Covid-19, de modo a, esse sempre ou no intuito de modo a, contribuir com subsídios para a potencialização dos processos de enfrentamento à pandemia pelo município. Então, vejam, eu tenho um o que e um para quê. O problema está aqui embaixo, né?
que é a grande pergunta, como a cobertura ofertada pelo SUS tem sido organizada no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no município de Porto Alegre, na avaliação do conjunto dos agentes. Então, eu sempre começo pelo objetivo. A gente costuma inverter e começar pela pergunta, e eu comecei pela pergunta. Mas, assim, na verdade, eu tenho um objetivo, que é fazer essa avaliação, para poder contribuir, eu quero potencializar, eu quero que a cobertura seja melhor, e aí eu quero levantar que cobertura é essa que tem, qual é a cobertura que precisa, para poder contribuir com subsídio para aprimorar essa cobertura. Muito bem, e para isso, então, eu faço essa pergunta: como é que está sendo organizada, como é que ela está dando conta desse processo? Pode seguir. Aí, para responder, eu vou estar sempre trazendo o problema para a gente não esquecer. Então, o que que diz, o que que são as categorias chaves do meu problema de pesquisa? A cobertura ofertada pelo SUS, o enfrentamento da pandemia e a opinião do conjunto dos agentes. Então, isso aí é o que está no meu problema, está dito no meu problema. Então, como é que eu vou trabalhar nas questões norteadoras? A pergunta 1: qual a cobertura ofertada pelo SUS em Porto Alegre? E o que que eu vou avaliar dentro dessa grande pergunta? Na verdade, a pergunta, a questão norteadora, ela é só um norte ou um sul, né? Ou um caminho. Para eu, não é a pergunta que vai lá no instrumento de coleta, embora ela possa ser os eixos do meu instrumento de coleta. Mas dentro do instrumento de coleta, eu vou fazer várias perguntas para responder esta relativa, por exemplo, à cobertura. Então, o que que eu vou verificar? Qual é a cobertura estrutural? Qual é a cobertura de RH? Se tem se tiveram capacitações emergenciais, se tem comissão de crise, como é que a vigilância está trabalhando? Esses elementos eu vou juntar para analisar a cobertura no município de Porto Alegre. Tá? Aí, assim, a segunda pergunta: que novas demandas ou ampliação de demandas são requisitadas ao SUS no município de Porto Alegre? Faltou o pontinho de interrogação. Toda a questão norteadora e o problema de pesquisa termina com ponto de interrogação. Então, agora eu estou vendo o seguinte: eu tenho uma cobertura, que eu estou olhando para ela. Agora, que demandas novas, que sobrecarga para essa rede de cobertura a pandemia me trouxe. Então, eu estou tentando levantar que demandas novas são essas. Que tamanho é esse? Que tipo de demanda, né? Aí a terceira pergunta: qual a estrutura, as estratégias e os recursos que são necessários para fazer frente ao crescimento ou a novas demandas, ou da demanda, ou novas demandas, tá? E a quarta: como os determinantes conjunturais impactam na possibilidade de garantia da atenção ofertada pelo SUS e na sua potencialização para fazer frente à pandemia? Questões políticas, questões conjunturais, não falta de repasse do governo federal, uma política ou uma perspectiva de negacionismo, enfim, esses elementos da conjuntura que acabam impactando na otimização, na potencialização das ações de enfrentamento à pandemia. Então, eu estou levantando, vejam bem, eu estou levantando a cobertura existente, eu estou levantando as demandas novas, eu estou levantando a estrutura necessária, eu estou analisando os determinantes conjunturais, eu estou cercando o problema para responder como ele está organizado, como é que ele dá conta. Tá? E aí, as últimas são como os diferentes agentes percebem esse processo. E, por fim, quais as sugestões dos agentes para potencializá-lo? Então, eu quero saber como eles enxergam e eu quero saber que ideias eles têm, que sugestões eles têm para aprimorar. Então, eu cerquei o problema com 6 perguntas auxiliares que estão dentro da grande pergunta, que é como a cobertura tem sido organizada para enfrentar a pandemia no município de Porto Alegre. Pode passar. Os objetivos específicos desdobram a pergunta o quê do objetivo geral. O para quê é o mesmo do objetivo geral, logo não precisa ser repetido. Então, o que eu vou dizer lá nos específicos? Mapear, identificar ou conhecer a cobertura ofertada pelo SUS em Porto Alegre.
Dimensionar e caracterizar as novas demandas e o crescimento de demandas ao SUS em Porto Alegre em razão da pandemia. Tudo que estava lá na pergunta está aqui no objetivo. Identificar estrutura necessária, estratégias e recursos existentes e mobilizados para o enfrentamento à pandemia pelo poder local ou pelo município de Porto Alegre. Analisar o conjunto de determinantes que favorecem e dificultam a organização da cobertura do SUS no município para o enfrentamento da pandemia. Identificar a percepção do conjunto dos agentes acerca desse processo e suas sugestões para o seu enfrentamento. Então, vejo que eu botei 2 perguntas aqui num único objetivo. Não precisa ter necessariamente um objetivo para cada pergunta. O que importa é que as perguntas cubram todos os objetivos. Porque senão eu vou dizer, tá, e esse objetivo aqui, como é que tu vai verificar? Tu não tem uma questão norteadora, tu não problematizou aquela questão e tá lá nos teus objetivos da conta. Agora, eu vou pendurar um troço fora da casinha que não tem nada a ver com o que eu tô... Ah, mas eu queria também ver como é que o trabalho do assistente social ou o trabalho do psicólogo, aí eu boto uma pergunta pendurada. Aí tem que ser uma coisa... Aí o melhor é que a gente nem bote isso como uma questão norteadora, mas aborde ao longo do processo, justificando que, por sermos da área tal, a gente gostaria de trazer também sobre isso. Então, a gente tem que saber o que quer. O problema é a alma do projeto. Sabendo o que eu quero, é muito mais fácil de desdobrar o restante. Quando eu não sei, bom, mas não é bem isso que eu quero, não é bem aquilo, eu não consigo fazer o desdobramento metodológico. Eu não consigo problematizar a temática com densidade. Então, o momento de elaboração da pergunta, dessa grande pergunta, que equivale, vamos dizer, a uma hipótese, no caso, quando tu trabalha com variáveis e hipóteses, que é uma opção, mas no caso aqui eu estou trabalhando uma perspectiva crítica, então eu estou indo com um problema. Qual a diferença? No problema, eu pergunto ao real, eu tenho já uma pré-hipótese, sem dúvida, porque senão nem tem como formular um problema, mas eu me abro ao real para que ele se mostre para além daquilo que eu estou questionando. Então, questões, categorias empíricas vão surgir, tanto dos documentos como da fala dos sujeitos durante os processos de coleta. Já numa hipótese, eu vou com a hipótese para confirmar ou para refutar a hipótese. A ideia é que a gente possa trabalhar de forma mais ampliada, questionando o real, ou então se abrindo para ele. Pode passar. A próxima, por favor. Bom, então as categorias teóricas. Quais são as categorias teóricas? Eu tenho categorias que são dadas pelo método e eu tenho categorias que eu vou chamar de explicativas da realidade. São teóricas também, que emanam do meu problema e das minhas questões norteadoras. E as do método é o movimento do real, o modo de conhecer. Dependendo do método, essas categorias são diferentes. Então, por isso que lá no início, na primeira reflexão que a gente fez é quais meus valores, como eu penso em conhecer. Como eu penso em conhecer, qual é a escolha do método que eu estou optando. E esse método tem a ver com os valores e tem a ver com o que eu penso sobre ciência, sobre realidade, sobre o movimento da realidade. Aqui eu estou usando as categorias do método materialismo dialético histórico, que é o método com o qual eu me pauto, mas poderia ser do fenomenológico, poderia ser do positivista, poderia ser do funcionalista, enfim. Então, as categorias explicativas da realidade: política de saúde, cobertura, pandemia do Covid-19, demandas novas e ampliadas, estrutura, estratégias e recursos para enfrentamento à pandemia, determinantes conjunturais, percepções e sugestões dos sujeitos acerca da pandemia. Por que essa coisinha está aqui embaixo que não enche? Bom, enfim. E as categorias do método? Então, dependem do método utilizado, mas no caso do materialismo, a historicidade, a contradição, a totalidade, a mediação. Eu tenho que identificar aqui tem contradição, aqui tem... Não, ela é transversal a todo o processo. Eu vou trabalhar a partir do desocultamento das contradições ao longo do processo que eu estou desenvolvendo, seja no projeto, ou seja lá no relatório, na dissertação e etc.
eu vou trabalhar numa perspectiva que eu tenho entendimento que a realidade é processual e é histórica, portanto, está em movimento. Então, esse processo histórico eu vou fazer por sucessivas aproximações. Eu vou trabalhar numa perspectiva de que não é um único foco que eu tenho que abordar, eu tenho que abordar um conjunto de determinantes para explicar um problema. E vejam que até a formulação do problema e a formulação das questões norteadoras passa por isso, quando eu pergunto que determinantes sociais condicionam essa situação. Não é só o financeiro, também tem o político, não é só o recurso econômico, tem os recursos humanos, enfim, tem as capacitações, tem N elementos que eu vou juntar à luz da totalidade, então é juntar esse conjunto de elementos para explicar. E a mediação é exatamente esses links que eu faço entre teoria e prática, entre singularidade e universalidade, entre dado quantitativo e qualitativo. Então, assim, falando muito rapidamente do conjunto das categorias, para dizer o movimento que vai estar ao longo de todo o processo, e que eu não preciso dizer, aqui tem uma contradição, mas eu estou mostrando. Eu estou mostrando que o SUS diz isso, mas que ali, na hora de materializar, não é feito exatamente como está na legislação, e que aí eu não posso esperar o mesmo resultado de um grupo que era para prevendo 10 profissionais, ou enfim, 15 ou 20 profissionais numa UTI, por exemplo, não basta eu botar um leito, eu tenho que ter um conjunto de profissionais para fazer o atendimento dentro de um hospital no momento da pandemia. Se eu não tiver o equipamento, então esse conjunto de determinantes que são necessários para eu pensar, por exemplo, a ampliação de vagas hospitalares durante a pandemia. Então, pode passar. Aí as questões norteadoras e os instrumentos que eu vou usar para responder cada uma delas, para a gente pensar nessa relação. Então, qual a cobertura ofertada pelo SUS em Porto Alegre? Estrutural, de RH, capacitações, etc. Análise documental do plano municipal, sites da secretaria, relatórios de capacitações, relatórios da comissão de crise, enfim, relatórios gerenciais, né, do planejamento e entrevista com os gestores e técnicos. Porque aquilo que eu não encontrar nos documentos, eu vou perguntar para os gestores e técnicos. Geralmente, eu começo pela análise documental para não ter que perguntar coisas que já estão nos documentos, que já estão nos sites, como o rol de serviços, o número de vagas. Bom, está mantido, eu posso atualizar, está atualizado o site onde consta os serviços e etc. Que novas demandas ou ampliação de demandas são requisitadas ao SUS no município? A análise de diagnósticos, especialmente da vigilância, realizados pelo planejamento e pela vigilância da Secretaria Municipal, no caso, depoimentos da comissão de crise, de gestores e análise de relatórios. Qual a estrutura, estratégia e recursos são necessários para fazer frente ao crescimento ou novas demandas? Idem ao anterior, análise de diagnóstico realizados pelo planejamento e pela vigilância, depoimentos da comissão de crise, de gestores e relatórios. Aí a próxima. Como os determinantes conjunturais impactam na possibilidade de garantia da atenção ofertada pelo SUS e na sua potencialização para fazer frente à pandemia? Análise de conjuntura, análise do SUS, o que o SUS determina, e os dados do IBGE, da FEE, da Secretaria Nacional de Saúde, estadual e municipal, enfim, os dados disponíveis para eu analisar que conjuntura é essa, que dados a gente tem, que demandas novas são essas e o que está acontecendo. O IBGE, por exemplo, tem uma PNAD Covid que analisa só Covid, com marcadores sociais e etc. Então, eu estou discutindo durante a pandemia, eu vou ter acesso também aos bancos de dados para ampliar o meu argumento, a minha capacidade argumentativa com dados de realidade. E as sugestões para potencializá-las, aí eu vou fazer entrevista com gestores e com comissão de crise, com usuários e com conselho, com representantes desses grupos todos. E aí, por último, eu estou mencionando a técnica de triangulação, que faz o seguinte movimento: analisa contexto, analisa documentos e escuta sujeitos. Então, se eu vou analisar documento, se eu vou analisar, ouvir sujeitos,
E se eu vou fazer análise de conjuntura, eu estou usando a técnica de triangulação. Então, ela fecha mais, dando vamos dizer assim, uma estrutura, consistência maior para a minha pesquisa. Aí o projeto. Então, aqui eu trago um roteiro de projeto, mas esse roteiro ele pode ser alterado com títulos diferentes, inclusive a própria reflexão sobre o tema pode estar depois dos objetivos. Eu gosto desse formato, enfim, mas isso não é uma coisa assim acabada, tem que ser assim. Bom, então a primeira coisa é a identificação, nome do sujeito, quem está fazendo, qual é a instituição, às vezes não tem identificação. Apresentação, introdução e justificativa, isso pode estar junto. Nesse primeiro momento, então, eu vou apresentar esses dados gerais que mostram a relevância do meu tema, vou trazer dados de bancos secundários, vou trazer dados gerais de realidade, mesmo que eu faça um recorte depois menor. A motivação do pesquisador, da pesquisadora, para com que finalidade, os valores, a expectativa que eu tenho em relação a essa pesquisa, se é de uma demanda que aparece no meu local de trabalho, se é uma demanda que vem me perturbando, me incomodando, ou vem me acompanhando em outros estágios da minha vida, e aqui é o momento para eu falar sobre isso. Aí eu entro nas reflexões sobre o tema em estudo, ou na revisão teórica sobre a temática, enfim, o título que eu quiser dar, e aí eu vou me debruçar sobre o tema. É a problematização teórica sobre a temática e o anúncio de temas ou categorias que eu vou aprofundar ao longo da investigação. Eu não preciso fazer um tratado de Tordesilhas dentro das reflexões teóricas. Eu me aproximo do tema, eu trago alguns elementos para pensar o tema, mas eu aponto que eu vou adensar algumas coisas ao longo da investigação, porque a investigação é também para isso, para o adensamento teórico. Aí eu entro nos objetivos. O que para quê? E nos objetivos específicos, só o que para complementar o grande objetivo geral. Depois dos objetivos, então, aí eu formulo o problema e apresento as questões norteadoras. E aqui eu boto, esta é a alma do projeto. A alma do projeto, porque se não tiver bem formulado, vai me atrapalhar no resto do caminho. Então, quantas vezes eu tiver que voltar para rever o problema e as questões norteadoras, eu volto. Eu posso voltar várias vezes para dar uma aprimorada, uma bonita. Ah, tem uma questão que diz o impacto. Aí eu digo, bom, se eu botar impacto, eu tenho indicador de impacto, eu vou conseguir ver de fato impacto, então eu boto refrações, eu boto resultados, mas não boto impacto. Então, esse cuidado, se eu vou fazer ou não, as palavras são carregadas de significados. Então, a gente tem que ter o cuidado com o uso da palavra, porque eu me comprometo na hora que eu digo que eu vou tratar desse tema. E aí a metodologia. A metodologia, então, é o caminho. Eu vou mostrar o caminho que eu vou fazer nessa investigação. Aí eu vou dizer qual é o método, o tipo de pesquisa, eu vou explicitar esse caminhar, as opções teóricas e valorativas para investigar e tratar os dados. Eu vou definir as técnicas e os instrumentos de coleta de dados. Vou dizer como é que eu pretendo tratá-los. Vou informar os sujeitos e documentos que serão fonte dos dados, o tipo de universo e amostra ou seleção de sujeitos, os critérios de inclusão e exclusão nessa amostra, os procedimentos e as questões éticas, porque para além de apresentar o termo, dizer que eu vou passar no comitê, eu tenho que falar da postura ética que eu vou ter de cuidado com a informação, de cuidado na hora de fazer a coleta de dados, ou mesmo com a documentação, né? O pessoal às vezes, não, é documentação não, igual, eu tenho que ter eu tenho que ter cuidados éticos com o uso da documentação, com a garantia da autoria, todos esses aspectos são fundamentais. Eu vou explicitar como eu pretendo sistematizar o relatório e socializar o processo e os resultados, como eu já falei para vocês lá no início. Por fim, eu apresento um cronograma, que é o tempo previsto para cada etapa, distribuído em um gráfico. E cronograma é crono, tempo, grama, gráfico. Então, é um gráfico. Se eu vou botar etapas do estudo, uma embaixo da outra, eu não chamo isso de cronograma. Então, eu boto como título etapas do estudo. Agora, se eu botar cronograma, é um gráfico com a distribuição no tempo.
Depois eu apresento recursos e custos, que é uma coisa simples, eu até trouxe um modelinho de cronograma, um modelinho de recursos e custos para vocês olharem, claro que vão adequar a pesquisa de vocês, e por fim as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. Os apêndices são materiais elaborados pelo pesquisador e os anexos são aqueles, vamos dizer, eu estou usando o instrumento de uma pesquisa geral e aplicando. Então, não fui eu que construí aquele documento, aí ele é anexo. Uma foto, um mapa, uma normativa da Secretaria de Saúde que não foi construído por mim é anexo. Apêndice é aquilo que eu construí. O termo, como foi construído para a minha pesquisa, é apêndice, tá? Aí, então, eu montei um quadro metodológico que facilita para a gente se enxergar o processo de pesquisa aqui, levar para a orientação, para facilitar o processo de orientação, enfim, para a gente se organizar. E aí ele tem as partes, ó, o tema, qual é a delimitação do meu tema, delimitação geográfica temporal para eu enxergar, o objetivo geral, depois o problema, as questões norteadoras e os objetivos específicos, o método e o tipo de pesquisa, as categorias explicativas da realidade que são dadas pelo meu problema e pelas minhas questões norteadoras, e as categorias do método, que é dado pela escolha do método que eu estou optando por utilizar em termos de orientação epistemológica. Os sujeitos, se eu só vou trabalhar com documentos, eu vou dizer que então não são sujeitos, são objetos, são os documentos, tá? O universo, o tamanho e a amostra, e aí eu vou dizer que tipo de amostra. Aí, então, as amostras, para generalizar, são as probabilistas ou probabilísticas, alguns autores usam o termo lística ou lista, né? E as não probabilísticas, que são as intencionais, usadas nas pesquisas qualitativas, e nos enfoques mistos a gente pode usar tanto uma como outra, dependendo do objetivo. A generalização só pode ser feita quando a gente tem um cálculo estatístico para poder generalizar ou quando a gente trabalha com todo o universo. Aí, assim, eu não vou entrar no âmbito dos tipos de amostra, porque é uma variedade, aí eu sugiro para vocês o livro da Marconi Lacatos, Técnicas de Pesquisa, que é quase como um dicionário de pesquisa, assim, vamos dizer, para a gente ver uma definição de entrevista, para a gente ver uma definição de grupo focal, para a gente ver um tipo de amostra e definir o tipo de amostra. Então, é um livrinho que eu diria que qualquer pesquisador que está começando a comprar livro de pesquisa, tem que comprar Marconi Lacatos, Técnicas de Pesquisa. Ele pode ser baixado pela internet também. É um livro ótimo, não para leitura geral, para consulta para montar projeto, por exemplo. Consulta para fazer análise de dados, ele é extremamente objetivo, não é um livro para densar profundamente, mas tu vai encontrar estudo de caso, tu vai encontrar grupo focal, tu vai encontrar tipos de amostra probabilística e não probabilística, enfim. Ali é um livro prático para a gente fazer essa escolha. Então, as amostras podem ser intencional, aleatória, pode ser por conglomerados, pode ser por cotas, então eu vou garantir cotas de faixa etária, mulheres e homens, enfim, depende da minha pesquisa se é viável eu fazer, se não se interessa ou não para o estudo esses recortes, aí eu vou escolher o tipo de amostra mais adequada. As cotas e a escolha por cotas ou fugiu agora o segundo nome, né? Mas, enfim, ela pode ser feita tanto na quantitativa como na qualitativa, porque mesmo não generalizando, eu posso garantir que a minha amostra tem uma representatividade de homens, mulheres, de faixas etárias diversas. Claro que isso amplia, vamos dizer, a diversificação da coleta, a diversificação dos sujeitos, trazendo características diferenciadas ou não, né, para o meu estudo, né? Então, os critérios de inclusão e exclusão dessa amostra, então, se eu estou investigando profissionais que trabalham na unidade de saúde há mais de um ano, qual é o critério? Bom, é das áreas tal, tal e tal. Não sendo dessas áreas, é um critério de exclusão. Não, trabalhando há menos do que um ano, está fora, então, é critério de exclusão. Então, critério de inclusão é estar trabalhando, pertencer a essas áreas, trabalhar na unidade há mais não sei o quê, trabalhar na atenção básica. Bom, enfim, aí depende do meu estudo, eu vou dizer quais são os critérios para incluir os sujeitos e para excluir
os sujeitos. Por exemplo, a comissão de crise, critério da amostra. Eu posso dizer que eu não vou trabalhar por amostra, eu vou entrevistar toda a comissão de crise, são 5 pessoas, vamos dizer assim. Ah, não, mas são 20, eu vou entrevistar 5. E o critério é que ele esteja na comissão há mais de 6 meses, ou esteja na comissão, ou seja, de áreas diferenciadas para eu poder ouvir a partir da leitura de áreas diferentes. Enfim, então aí o critério de inclusão e exclusão tem que ser construído. E aí, assim, eu vou escolher os instrumentos e técnicas, não assim, eu gosto de fazer tal coisa, para dar resposta àquilo que eu quero. Então, os grupos focais, eles são muito mais práticos, vamos dizer assim, para fazer uma coleta mais rápida, mas eles não trazem a leitura singular de cada sujeito, eles trazem uma construção que é coletiva, então a gente tem que ter claro esse entendimento. E aí eu estou dizendo, eu estou dizendo exatamente que são importantes, tanto fazer uma entrevista, tanto enviar um questionário, tanto fazer um grupo focal, mas de acordo com os objetivos que eu quero. Eu posso fazer com o mesmo grupo entrevistas e grupos focais, mas aí eu tenho que dizer por que eu estou usando o mesmo grupo. Então, eu fiz entrevistas gerais e agora eu escolhi alguns elementos para aprofundar no grupo focal. Então, essa é uma justificativa de aplicar 2 técnicas com o mesmo grupo. Ou eu posso fazer um grupo focal para depois, a partir do debate naquele grupo focal, eu elaborar um questionário mais amplo para mandar para um número maior de profissionais. Então, eu posso, ou não, eu vou fazer como eu delineei nessa pesquisa hipotética aqui que eu apresentei para vocês, um grupo focal com usuários e representantes do Conselho de Saúde, um grupo e as entrevistas com gestores e com técnicos, que seriam em número menor, vamos dizer, de sujeitos, tá? E aí, aplicadas aqui sujeitos, isso é muito importante, porque aí eu boto lá entrevista, mas não digo em que sujeitos. Se a minha pesquisa é só com um tipo de sujeito, é só com adolescentes hospitalizados, não sei o quê, tudo bem. Aí eu já sei que é com aquele grupo. Mas quando eu estou entrevistando técnicos, gestores, usuários, eu tenho que dizer se a entrevista é com quais, quantos, em que tempo, isso tudo tem que estar no delineamento da pesquisa. Então, aplicados aqui sujeitos e os roteiros de análise, etc., aplicados aqui documentos. Então, esse quadrinho, ele dá uma visão da pesquisa e eu vou mudando o quadrinho e vou adequando, né? Cada vez que eu mexer em alguma coisa, eu tenho que ver se continua batendo o objetivo. Enfim, ele me ajuda a ter essa visão da totalidade para eu ir acompanhando o meu processo. Pode passar. Próximo, por favor. Bom, aqui eu tenho um arsenal de instrumentos e técnicas que não esgota, mas só para a gente diferenciar o que é técnica e o que é instrumento. Então, técnica é um conjunto de habilidades para realizar alguma coisa. E eu uso, em algumas delas, instrumentos para me ajudar, dependendo do que eu, por exemplo, uma observação é uma técnica, é destacar de um conjunto. E aí eu posso usar um roteiro de observação, ou eu posso fazer uma observação livre sem roteiro e fazer registro no meu diário de campo, só para pegar um exemplo. Então, nas técnicas, eu tenho a observação com os diferentes tipos, participante, não participante, né? Observação direta sistemática, que é com roteiro, assistemática sem roteiro. Aí eu tenho entrevista estruturada, que é aquela que está pronta. Eu já fiz as questões antes e aplico igual a todos os sujeitos. A semi-estruturada, que também tem perguntas prontas, mas eu posso inserir novas perguntas ao longo do processo de entrevista. Então, a semi-estruturada permite que eu inclua novas questões. E a livre ou despadronizada, aí depende do autor, é aquela que é livre, que é só um tópico, e eu digo, fale sobre a sua vida no trabalho, fale sobre as suas condições de saúde. Para onde ele for, eu vou deixar ele ir, vou deixar ele falar. Ele pode falar do uso de ervas, do não sei o quê. Enfim, se eu estou, por exemplo, dizendo para ele falar livremente. Na área social, especialmente, a gente usa mais a estruturada e a semi-estruturada e menos a livre. A livre se usa mais na clínica, né, nas áreas clínicas. A análise documental. Então, a diferença é bom, importante aqui, eu trago isso mais adiante, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para chegar lá, então
eu acho que a diferença de análise documental, de análise de conteúdo, é bom a gente demarcar. A análise documental é feita sobre um documento que não foi produzido pelo pesquisador. Então, quando eu me debruço sobre o sistema, sobre a legislação do SUS, sobre uma normativa, eu estou fazendo análise documental. Agora, quando eu pego, degravo uma reunião, ou degravo uma entrevista e faço análise do material que eu degravei, eu estou fazendo análise de conteúdo. Agora, o movimento que eu faço, tanto no documento, elaborado por mim ou não elaborado por mim, é o mesmo, de codificar, de fazer contagem, de identificar categorias, tanto na análise documental como na análise de conteúdo. Mas o que as diferencia é uma é feita sobre um documento que não foi elaborado pelo pesquisador e o outro é sobre um material que não teve tratamento de pesquisa, o tratamento, o material não foi tratado antes, tá? Então, é de um banco bruto, que ninguém fez análise ainda, enfim, tá? Em alguns autores nem fazem a diferença, se mistura muito isso. Então, esse é um tema bem chatinho, né? Porque tem pouco, a bibliografia pouco fala sobre isso, né? Sobre análise do... E a gente usa muito essa técnica, porque dificilmente alguém faz pesquisa sem analisar algum tipo de documento, né? Algum tipo de documento, algum banco de dados, enfim. Bom, a história oral e a história de vida. A história oral, o nome já diz oral, vem a partir da fala, é coletada a partir da fala. É claro que tu tem toda uma lógica e uma metodologia específica de história oral que vai fazer toda a pesquisa a partir da oralidade, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma técnica oral. E esta técnica pode incluir história de vida ou não, pode ser um depoimento. Por exemplo, eu posso fazer a história oral das vítimas da Boate Kiss. A Nadiana trabalhou esse tema, né, do desastre. As vítimas da Boate Kiss. A partir da oralidade, eu vou reconstituir os sentimentos dos sujeitos, como é que... Enfim, então, eu reconstituo história pela oralidade, porque eu não tenho documentos, a partir de depoimentos. Eu não vou pegar a história de vida de cada família, mas eu vou trazer os elementos daquele momento vivenciado em conjunto por esse grupo. História de... Estou passando batido porque isso aqui é um semestre inteiro de disciplina de pesquisa. Cada técnica a gente trabalha, mostra, enfim. Então, aqui é só uma história de vida. Então, aí sim, eu quero a vida daquele sujeito. E aí não é só a oralidade que pesa aqui. Aqui eu posso trabalhar com cartas, com entrevistas colaterais, com fotos, com coisas que me tragam a vida daquele sujeito. Aquele sujeito usuário, aquele sujeito morador de rua, aquele sujeito, seja quem for, uma liderança, enfim, aí eu vou recuperar as obras, se eu estou tratando de um autor, então a história de vida, ela tem. Pode voltar para a anterior, por favor? A lâmina anterior, por favor. Ele passou e eu não, eu estou lá nas técnicas ainda. Aí, certo? Bom, então a gente viu história oral, história de vida, grafodrama, grafia, desenho e dramatização. Eu desenho e dou vida ao desenho. Claro que se eu for alguém, se eu tiver numa equipe interdisciplinar, que eu tenha psicólogos que possam fazer, por exemplo, a leitura do traço, da cor, eu posso trabalhar com traço e cor, mas aqui a ideia é trabalhar com conteúdo expresso pelo sujeito através do desenho. Aquele sujeito que tem mais dificuldade de falar, enfim, então a criança, enfim, alguns que tenham mais dificuldade de expressar, eu posso usar a grafia e dar voz aos personagens para entender o que aquele desenho está me dizendo. Eu tive uma mestranda que usou o desenho com né, adultos moradores de rua, não, jovens adultos moradores de rua com HIV, e eles tinham que desenhar o futuro, e alguns desenhavam um caixão, jovens. Outros se desenhavam gordinhos saindo do hospital com a família. O desenho foi extremamente significativo, mas jamais uma técnica dessa pode ser central. Ela é complementar,
depende de tu ter um vínculo com um grupo, então a gente tem que fazer a escolha de acordo com o nosso objeto de estudo. Embora a gente possa ser criativo, diversificar no uso de técnicas. Então, aqui, o grupo focal. Então, o grupo focal é um grupo que, em média, de 8 a 12 pessoas, que já tem algum conhecimento sobre o assunto que se vai problematizar. Diferente de uma coleta coletiva, o grupo focal é um tipo de coleta coletiva, mas ele tem essa particularidade. Ele é um grupo com um tamanho menor, com alguém que já conhece. Agora, tem temas que todo mundo conhece. Eu vou discutir família. Todo mundo tem alguma experiência de família, ou de ausência de família, ou enfim. Aí, então, tem temas que, agora, por exemplo, eu vou discutir o Bolsa Família. Então, só quem passou pelo programa para poder dizer, enfim, se eu quero ouvir o usuário que vivenciou o programa, ou quem passou por um processo que foi contaminado pelo Covid, como é que vivenciou essa experiência, etc. Então, não posso botar nesse grupo quem não participou ou quem não vivenciou essa experiência. Diferente da coleta coletiva, que eu posso fazer com um grupo heterogêneo, que não domina tudo que é assunto, para fazer um levantamento, para ver interesse de capacitação, para ver interesse. Numa sala de aula, a gente faz muito a coleta coletiva. Que interesse vocês teriam da gente abordar num grupo, nas primeiras reuniões? Muitas vezes a gente faz essa coleta coletiva de dados e interesses, enfim. Então, aí não exige esse conhecimento prévio e não tem um número reduzido ou maior, enfim. Então, o grupo focal ele é mais direcionado que uma coleta coletiva. Quando eu não consigo fazer num tamanho menor para adensar um debate mais profundo, que geralmente é feito por tópicos, eu procuro fazer coleta coletiva. O estudo de caso. Então, o estudo de caso é uma unidade, o estudo de caso. Essa unidade pode ser um sujeito, pode ser uma instituição, pode ser uma cidade, pode ser um país. Então, eu me debruço para ver profundamente o caso, ou multicaso, se for mais de um caso, por exemplo, 2 cidades, 2 instituições, 2 países, né? Aí é multicaso, 2 ou 3, enfim. E eu posso usar várias técnicas dentro do estudo de caso. Então, o estudo de caso não é uma técnica em si, é uma técnica ampla que inclui outras técnicas que eu posso me valer delas, como na história de vida eu posso me valer de entrevista, de observação, da análise icônica. O que é análise icônica? É de vídeo, de foto, isso é análise icônica. Então, o icônico é aquilo que não é o documento escrito. Então, é foto, vídeo, e hoje a gente usa muito vídeo, muita análise de vídeo, então a gente chama isso de análise icônica. Depois do estudo de caso, então, o mapeamento, que pode ser uma pesquisa inteira, assim como um censo, e pode ser uma etapa inicial da pesquisa. No caso dessa minha hipotética, eu botei como mapear o serviço de saúde como uma etapa da pesquisa, mas eu posso ter uma pesquisa inteira só mapeando, porque mapear não é fácil. Mapear é localizar, é caracterizar. Mapear pode ser só não levantar os nomes, mas levantar horários de atendimento, e mapear é bem importante. Mapear e atualizar, isso serve para as pessoas que trabalham, né? Essa produção desse conhecimento, que às vezes parece tão simples, pode ser bem interessante. A triangulação, que eu já falei para vocês, esses 3 elementos: análise do contexto, a voz dos sujeitos e análise de documento. O brainstorm, ou explosão de ideias, que é assim, esses elementos que mais espontâneos, que a gente pode utilizar como uma técnica. O Metaplan, que é uma técnica dentro do planejamento ZOP alemão, que é o uso de tarjetas para a gente documentar e ir visualizando, tanto individualmente o que cada pessoa pensa, e depois, numa segunda tarjeta, discutindo com o grupo, chegar à conclusão do coletivo. É uma técnica barata e de fácil acesso, muito usada nos processos coletivos de planejamento, mas dá para fazer coleta com Metaplan, eu já fiz, né? Os surveys, que são os levantamentos, de um modo geral, mais usados na comunicação. Os checklists, que são as testagens, muito usados na área de saúde, especialmente pela psiquiatria,
por outras áreas também, mas, enfim, são testes que já são comprovados em outros países, são adequados os instrumentos para a realização no Brasil, então o cuidado tem que ser com a cultura e etc., para que eles tenham viabilidade, e outras técnicas alternativas, quando, por exemplo, eu vou fazer um grupo focal e uso uma maquete para discutir a qualidade da habitação, ou uso uma foto, ou uso uma música, ou enfim, uso outros elementos para mobilizar o grupo e etc. Então, eu vou dizer um grupo focal com o uso de uma técnica alternativa de estímulo, ou etc., porque também pesquisar é criatividade do pesquisador e originalidade é um critério de cientificidade. E aí, os instrumentos que a gente usa para realizar as técnicas: o roteiro de observação, o formulário para fazer entrevista, não é questionário, é formulário. Questionário é enviado, o formulário é realizado pelo próprio entrevistador. O roteiro de análise para análise de conteúdo, o questionário, que ele é só um instrumento, ele não é uma técnica, embora ele tenha que ser acompanhado de uma carta, ele tem que ser mobilizado para que as pessoas respondam, mas é uma técnica muito utilizada, e agora o questionário online tem sido. O teste, no caso do checklist, é um teste, né? O próprio teste, então, né? Que seria um instrumento. O roteiro de coleta grupal para coleta coletiva, o roteiro de mapeamento para o mapeamento, onde eu entro, onde eu saio. O Metaplan, o registro do Metaplan, o Metaplan é a técnica e o registro na tarjeta é um instrumento. A maquete, a foto, a música, o texto, o vídeo, dependendo da técnica alternativa que eu vou usar. Então, vejam que temos um arsenal de técnicas, mas, sem dúvida, a entrevista e o grupo focal são as técnicas mais usadas, mas também história oral, história de vida, enfim, mas essas técnicas mais alternativas, elas são complementares, jamais elas substituem uma entrevista ou uma coleta grupal, só para ficar claro isso, né? Senão a gente fica viajando nas técnicas e esquece do objetivo da pesquisa. E aí, em tempos curtos, que a gente tem prazo muito restrito, a gente tem que ter cuidado com o uso do alternativo, porque ele encanta e fascina a gente, mas não pode perder, ficar né, no meio do caminho aí, perder de vista o objeto. Pode passar. A preparação da coleta, então, que seria a verificação de fontes e formas de acesso, a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, testar cada instrumento, readequar se necessário, elaborar cartas de aceite, elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, fazer o encaminhamento do projeto para apreciação da comissão científica e do comitê de ética, a realização dos levantamentos iniciais, contatos e agendamentos, a preparação dos bancos informatizados, que geralmente a gente já prepara quando está montando o instrumento, ou os mapas e grades de análise qualitativa e quantitativa, se eu não for usar bancos informatizados. Aí a preparação da visita ao campo, ou entrevistas, reuniões online, com material para registro, gravação, diário de campo, etc. Então, essas coisas que eu estou tratando aqui tem que estar ditas na metodologia, que tu pretende gravar, que tu vai ter o cuidado de elaborar o termo, que tu vai fazer a agenda, isso nas etapas, nos procedimentos que tu vai realizar, por isso que eu estou trazendo aqui, porque isso tem que ser mencionado no projeto, tá? Parte do plano de investigação. Pode passar. Agora, então, o tratamento de dados. O tratamento de dados, todo dado quantitativo vai ter que sofrer tratamento estatístico, não tem como. Qualquer tabelinha simples que eu fizer é tratamento estatístico. Meu tratamento estatístico pode ser simples e pode ser bem mais complexo. O dado qualitativo sempre será trabalhado através de análise de conteúdo, embora o tipo de análise possa ser análise de discurso, análise de conteúdo a partir de Bardan, análise de conteúdo, ou seja, o dado qualitativo se trata a partir de análise de conteúdo, e o dado quantitativo se trata a partir do tratamento estatístico, o que não impede que eu quantifique o dado qualitativo em gráficas e tabelas para representar, ou que eu analise qualitativamente dados quantitativos, mas o modo como eu vou tratá-los é este. Então, só para ficar clarinho, por isso que eu botei numa coisa bem grande para chamar atenção. Pode continuar.
Então, lá no final, como é que eu vou tratar o dado? Eu tenho que dizer no projeto como eu vou coletar e como eu vou tratar. Então, para os dados qualitativos, será utilizada a técnica de análise de conteúdo. E aí eu posso falar um pouquinho da técnica de análise de conteúdo. Para os dados quantitativos, será utilizado tratamento estatístico. Isso tem que estar dito na metodologia de pesquisa. Passe, por favor, a próxima. Bom, a organização dos dados, isso também tem que estar dito, né? Uma vez coletados os dados, eles nos chegam brutos e nós precisamos organizar o dado a partir do quê? Da transcrição de entrevistas sistematizadas em um documento, da separação de documentos e seleção daqueles adequados para análise. Vem um questionário respondido pela metade, um só responde, botou uma parte e o resto, então eu separo aquele corpus de análise que eu vou dizer, é isso, separar os documentos da inserção de dados no banco de dados informatizado ou preparado junto com a elaboração do instrumento, na montagem de grades ou mapas de análise quantitativos e qualitativos. Por enquanto, eu estou só organizando os dados. Depois da organização, eu vou representá-los. Então, os dados serão realizados em mapas, após as entrevistas serão transcritas, metodologia de pesquisa, tá? Segue. Mais uma. Aqui é a representação. Tem 5 maneiras de representar os dados. Só 5 maneiras. E essas 5 não podem repetir o mesmo dado. Jamais eu posso descrever uma situação e apresentar a tabela. Se eu apresentar na descrição, eu não apresento em tabela. Se eu apresentar em tabela, eu analiso a tabela, que é diferente de repetir os dados que estão na tabela. Se eu usar a tabela, eu não posso botar um gráfico com o mesmo dado da tabela, e assim por diante. Então, quais são as formas que eu tenho de representar os dados? Depois que eu organizei, eu represento. Descrição, né, que é o dado, geralmente no dado qualitativo eu uso muito a descrição. Gráfico, está aqui um exemplo de gráfico, aí pode ser torta, pode ser linha, não importa. Tabela, que é essa montagem por intervalos. O quadro, que é essa mesma tabela, só que fechadinho dos lados. E o quadro também pode ser um quadro que mostre categorias, ou enfim, quadro é fechado dos lados, tabela é aberta dos lados. E alguns autores dizem que o ideal, não exclusivamente, mas quadros devem ser usados para mostrar dados que não foram produzidos pelo pesquisador, por exemplo, dados do IBGE, dados da Secretaria de Saúde, e a tabela para mostrar os dados que foram coletados naquela pesquisa. Geralmente, e não exclusivamente, a gente vai encontrar, sim, quadros sobre os dados utilizados pelo pesquisador e tabela mas eles procuram vários, né? Vários procuram dizer que o ideal é que tu separe quadro para dado externo e para dado secundário e tabela, gráfico, descrição, semitabela para dado que tu produziu. Então, a descrição. O estudo mostra que a grande maioria são homens, entre parênteses, 70%. Verifica-se que de um total de 80 moradores de rua entrevistados, apenas 20% possuem documentos. Isso é descrição. Eu estou apresentando dados de forma descritiva. Agora eu vou apresentar o gráfico para dizer das mulheres em situação de rua, segundo o tipo de droga que utilizam. Então, eu usei um gráfico que me mostra o tipo de droga utilizado pela quantidade de mulheres no espaço da rua. Eu poderia dizer 20% das mulheres usam, e aí seria o descritivo. Agora, se eu botei o descritivo, eu não posso botar o gráfico. Aí, tabela, meninos em situação de rua segundo o tempo de rualização. Aí eu tenho intervalo, 6 meses, frequência absoluta e frequência relativa. Quantos meninos, qual o percentual em relação à totalidade? Então, são 80 meninos, sendo que 40 estão há 6 meses na rua, 20 de 6 a 1 ano na rua. Então, depois dessa tabela, eu poderia dizer, verifica-se que a grande maioria, 60 meninos, ou 75% dos meninos, estou somando os 50 primeiro com 25 de baixo, de 6 meses a 1 ano, os 40 com os 20 estão na rua menos de 1 ano, ou até 1 ano. Ou seja, juntei 2 dados da tabela. Aí eu já estou analisando, eu estou articulando um dado com o outro.
Não posso repetir. Verifica-se na tabela apresentada que 40 meninos estão até 6 meses na rua, 20 estão, ou seja, eu estou repetindo, através da descrição, um dado que já foi representado. Agora, se eu disser que pode-se observar a partir da tabela apresentada que 75%, ou a grande maioria, está há menos de um ano na rua. Isso, aí eu já infiro sobre isso. Isso significa que eu posso ter intervenção preventiva, porque ainda não tem um vínculo identitário com a rua, e aí vai. E aí eu trago um autor, e aí posso trazer uma fala, enfim. Mas é isso, representar é isso. Então, quadro, tabela, gráfico, semitabela, que é um dado um embaixo do outro, organizado como uma tabela, mas não é uma tabela, não tem título, não tem os percentuais, enfim, é só mais ou menos organizado. E aqui o exemplo, ó, 50% está na rua de 0 a 6 meses. Jamais eu poderia, no mesmo relatório, ter o mesmo dado, eu só mostrei diferente, mas, por exemplo, se eu fizer isso e botar embaixo, eu estou repetindo o dado. Isso é muito, muito comum. Em dissertações, tese, em relatórios, é muito comum, mas está errado, tá? Então, outra coisa que está errado, botar num gráfico, 50% são uma torta com a metade pintada. Ah, não, por favor, um gráfico é para mostrar um dado mais complexo. Então, eu vou botar descritivo. Verifica-se que a metade são mulheres, tá? Logo, os demais, né? Não, logo não, né? Poderiam não ser. Tá, mas enfim, vamos adiante. O próximo. Tudo isso também é uma coisa que eu estou passando batido, mas vocês, né, só para vocês terem uma ideia de. Os dados serão representados através de gráficos e tabelas, ou de forma descritiva. Pronto. Lá na metodologia, eu disse como eu vou coletar, eu disse como eu vou organizar, eu disse como eu vou representar e eu digo como eu vou analisar. Análise de conteúdo a partir do autor tal, ou seja, uma metodologia bem elaborada passa por todas essas etapas, anuncia todas essas etapas. O próximo, por favor. O processo de análise, então, mais do que a repetição descritiva dos dados, representados por tabelas ou gráficos, ou a descrição de situações, o processo de análise implica relação entre os dados, inferência do pesquisador, o que eu penso sobre esse dado, medir informações obtidas com estudos anteriores, ou reiterando ou refutando parcial ou totalmente dados anteriores, realiza totalizações provisórias ou sínteses pequenas articuladas, realiza mediações entre a teoria e as contraprovas históricas. Ou quais são as contraprovas históricas? Os dados coletados oralmente, os dados coletados nos documentos ou em fontes icônicas. Então, esses são os dados de percentuais, número, falas de sujeito, esses são as ou trechos de documento, essas são as contraprovas históricas. Eu tenho que trazer o dado e analisar o dado, tá? Através então, orais, documentais ou icônicas, aponta conclusões e sugestões sobre a temática investigada, responde ao problema de pesquisa total ou parcialmente, às vezes o problema é muito complexo, e eu vou apontar novas pesquisas necessárias para responder ao problema de pesquisa, né? E explicita o processo investigativo criticamente. Coisas que deram errado, olha, deu errado tal coisa, mas eu estou apontando para que um outro pesquisador possa se valer da minha experiência e não incorrer no mesmo erro, contribuindo, então, para o aprimoramento dos procedimentos e da metodologia de pesquisa, né, para a produção de conhecimentos na área da investigação científica, para além do adensamento da temática sobre a qual a gente está se debruçando no projeto. Segue. Próximo. Bom, os registros como fontes. Os registros históricos se constituem como fontes importantes de pesquisa, dentre os quais, para a gente se dar conta, que às vezes tem um monte de dados e a gente não pega. Documentos oficiais de uma instituição, planos de trabalho, regimentos, estatutos, orçamentos, relatórios de gestão,
O Legoff vai dizer que são produzidos consciente ou inconscientemente para impor uma imagem ou explicitar o que aquele grupo que o conformou entende como verdadeiro, adequado ou pertinente. As conferências de saúde, enfim, relatórios de conferência, a gente tem que aproveitar essa montanha de documento que tem aí, que muitas vezes é pouco analisada. Dependem parcialmente da época da sua construção, por isso é bem importante localizar temporalmente o que estava acontecendo nesse momento, né? E são, portanto, contraprovas históricas da representação que os sujeitos, naquele dado contexto, faziam sobre determinada realidade e sobre determinada instituição ou política ou situação. Pode passar. Aqui eu já falei para vocês essa diferença fundamental entre análise documental e análise de conteúdo. Então, análise documental... Oi? Jane, querida, 2 minutinhos. Tá, então vamos passar essa parte que eu já falei e vamos adiante. Bom, a metodologia dentro do relatório. Essa parte a gente pode passar também, que eu falei lá no início, que é o que é do planejamento e o que é no relatório, a diferença. Mas aqui eu faço, então, uma síntese final aqui, que mostra o que deve estar dentro da parte da metodologia, porque todo mundo, isso foi um pedido dos meus alunos de pesquisa. Então, podemos iniciar aportando algumas reflexões sobre as concepções da ideia de metodologia, sobre o nosso entendimento de ciência e pesquisa. Enfim, eu vou dizer aqui, como eu vou deixar o material, tu vai passar o material para eles, Belinha? Ou não? Sim, podemos passar, se tu autorizar. Eu autorizo. Tá? Então, essa parte é o que deve constar ali. Aonde que eu boto as opções políticas, quando que eu falo das categorias teóricas, qual é o momento que eu boto as técnicas. Claro que isso é só para ajudar a gente a organizar o pensamento, se eu quiser trabalhar antes as categorias e depois trazer outros elementos de método, começar pelas categorias e concluir que elas são categorias de um método, fica muito a critério do pesquisador, do estilo e etc. Mas aqui eu tento botar o que deve estar ali naquele espaço chamado de metodologia, porque o projeto tem duas grandes partes que são as mais difíceis de fazer, que é a metodologia e as reflexões sobre o tema. Então, te debruçar sobre a temática e depois delinear a pesquisa. E às vezes a gente vê projetos com 30 páginas sobre a temática, a metodologia é meia página, não dá. Então, tem que dizer o caminho, tá? Pode passar. Eu já estou finalizando. Passar. Aqui a mesma coisa. Seguindo, passar. Aí um modelinho de cronograma, isso é de uma tese, mas é só para vocês verem como é que ele se divide por meses, etc. Pode passar. Aqui um modelinho também de orçamento com a fonte, quantidade, enfim, que é um orçamento simples, mas que tem que ter no projeto. E aqui um apêndice com um roteirinho de análise documental simples para análise de lei, decreto, feita pela Andrea Falbelinha, que participou da banca, que foi para analisar decretos na área de saúde. Então, no caso, na saúde mental, mas, enfim, que pode servir de modelo para vocês montarem um roteiro e saber que ele tem que ser apresentado como apêndice e como ele deve ser apresentado. Então, desculpem a correria final, assim, não deu tempo para a gente abrir para perguntas e para comentários, mas eu espero que tenha contribuído com as dúvidas, esclarecendo dúvidas de vocês e que o material possa ajudar na elaboração dos projetos de vocês. Belinha, contigo. Jane, muito obrigada. Bom, o nome já diz, é um mini curso. Então, tu mesmo disse, quando tu foi apresentando as técnicas, cada uma delas é um semestre, né? E alguém botou ali, que bom, a gente já está olhando os projetos com outro olhar. Sim, e eu também, porque eu estava te ouvindo e já estava mandando o WhatsApp para orientando as minhas, dizendo, olha, aí tem uma ideia da gente trabalhar lá no teu projeto. Nós vamos disponibilizar o material. Eu acho que assim, tu tá ali do lado da ESP, né? Tinha um pessoal que trabalhava na ESP que dizia que a PUC era o puxadinho da ESP, que a PUC era os fundos da ESP. Então, assim, as pessoas sabem onde nos localizar. Eu acho que possivelmente a gente vai fazer outros mini cursos com essa temática.
Tem alguém aqui que botou, eu já achei todos os meus erros no projeto. Eu achei muito, eu teria 1000 perguntas também, assim, porque eu fico imaginando o que pode estar passando pela cabeça das pessoas, mas assim, acho que uma das coisas, para além do projeto de pesquisa, eu acho que a gente poder, né, Jane, valorizar essa dimensão investigativa da realidade. Ontem nós ouvimos a Lúcia Pelanda da importância da pesquisa, né? Até também para salvar vidas, para encontrar soluções, para realizar mudança. Então, essa dimensão investigativa, e ela tem que ser criteriosa, e ela tem que ser rigorosa. Como tu disse, o projeto não é para aplicar técnicas, né? É muito mais que isso. Então, assim, a gente poder deixar destacado e registrado isso aqui. E assim, e depois estamos à disposição. Eu estou na ESP, tu está na PUC, a gente vai seguir dialogando. Eu só tenho a te agradecer, gente. E teu microfone está fechado. Seguinte, as técnicas, quando tu tem um domínio de técnica, claro que o projeto não se limita às técnicas, mas o domínio de técnica te ajuda muito no teu trabalho cotidiano, né? Tu vê, por exemplo, a oficina que a Inês Amaro fez para nós de grupo focal. Aquele trabalho com grupo tu pode usar no teu trabalho profissional. Se tu sabe fazer bem uma análise de conteúdo, quando tu fizer um parecer, quando tu fizer um diagnóstico, tu vai saber trabalhar com dados, saber analisar o dado, então a qualidade do teu trabalho. Então, esse processo investigativo, essa busca para além do aparente e sistematização dá uma outra qualidade, outro nível para o trabalho da gente. Eu quero dizer que foi muito bom, apesar de eu não ter conseguido dialogar com vocês muito, só com a Belinha, que, né, monopolizou as conversas, mas dizer que eu estou à disposição, que eu vou sim deixar o material, e eu vou deixar um artigo junto, que é aquele artigo que a gente usa no nosso pós para a seleção, que é que é um artigo sobre metodologia de pesquisa que mostra passo a passo para a elaboração do projeto, que eu acho que é interessante, que pode ser útil para eles, tá? Perfeito. Passo para ti e agradeço o convite Eu e a oportunidade. monopolizo tudo e daí eu disponibilizo depois. Claro, claro, primeiro tu olha, verifica, separa o que tu quiser. Então, assim, Então tu tá, gente. participasse disso, tá? Ótimo, Jane, beijo, muito então. obrigada. Bom Muito evento para obrigada. vocês, beijos para todos e todas. Pessoal, agora a gente vai para outro mini curso, tá? Um beijo para todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, querida.